alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Então, bora lá! Relembrando um pouquinho da aula anterior, né? O avanço tecnológico deu mais poder ao consumidor com as redes sociais. Eles agora têm mais voz ativa para dizerem o que gostam e o que não gostam. Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho mais sobre relacionamento com o consumidor nas mídias sociais. Então, né, graças à tecnologia, hoje a gente consegue acessar a internet, as redes sociais. Hoje em dia tem muito mais pessoas com acesso à internet e com smartphones. E com isso a gente consegue pesquisar mais sobre empresas, produtos e serviços, né? Então a gente consegue saber um pouquinho mais e saber o que faz sentido, o que não faz sentido, o que a gente gosta, o que não gosta, qual empresa a gente se identifica e qual produto é melhor de acordo com o que a gente está procurando, né? Então trouxe mais autonomia para a gente, de acordo com a tecnologia, né? E as redes sociais também. Dessa forma, sai na frente a empresa que compreende e se adapta a essa nova dinâmica nas relações de consumo. Então, né, as empresas estão estreitando cada vez mais, né, o relacionamento com o consumidor, tentando cada vez ficar mais próximo e tentar entender o que o consumidor quer, o que a empresa pode melhorar para alcançar resultados mais significativos, tendo um lucro melhor, ou realmente a empresa sendo bem mais vista, né, pelas pessoas no geral, tá? E agora entrando no assunto da nossa aula de hoje, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as narrativas transmídia, tá? Então a gente continua no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas a gente vai focar um pouquinho mais em narrativas transmídias, tá? Então é uma aula bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Então, o que é narrativa transmídia? A narrativa transmídia consiste na utilização de diferentes modelos criativos para contar uma única história. Então, é bem próximo de adaptação, mas não é a mesma coisa, tá? Então, também é uma forma de contar uma mesma história em meios diferentes, tá? Então, mais cuidado, não confunda com a adaptação, que é a transposição de uma história presente em um meio para outro, com os ajustes que o novo método requer. Então, geralmente, quando a gente fala de adaptação, a gente lembra logo de adaptações de livros para filmes, né? A gente conhece muitos filmes que fizeram muito sucesso, que são baseados, né? São adaptações de livros, né? Às vezes o filme faz tanto sucesso, faz mais sucesso que o livro, que a gente assiste o filme e só depois fica sabendo que é uma adaptação, que existe um livro, né? E aí, obviamente, eles têm suas particularidades diferentes, principalmente em livro e filme, né? Que a gente consegue ver uma diferença um pouco mais exaltada, né? Quem lê um livro e depois assiste um filme, a gente consegue perceber a diferença, né? Tem diálogos mais profundos, tem uma explicação um pouco maior, e aí o filme geralmente, por conta do tempo também, né? Não tem essa profundidade e riqueza de detalhes, mas também é super interessante porque traz tudo que a gente leu, que ficou somente na imaginação, traz para a telinha de cinema, né? Então fica bem diferente, fica bem interessante. Mas a narrativa transmídia é um pouco mais do que isso, vai um pouco mais além, tá? Seguindo a lógica da adaptação entre mídias, um livro pode se transformar em um filme ou, né, uma história em quadrinhos pode servir de inspiração para um ensaio fotográfico e assim por diante. O que importa é que haja uma narrativa e que, em essência, ela seja mantida quando for realizada a transposição entre as mídias. Então, quando a gente fala de transmídia, foi como eu citei, isso é um pouco mais amplo, né? Então a gente pode sim ver um livro transformado em filme, como também, né, citei ali, a gente pode ver um quadrinho virando, por exemplo, um ensaio fotográfico, ou quadrinhos, né, por exemplo, um exemplo também que é muito legal, é a Turma da Mônica. Aí eu não sei quando eu falo qual referência você tem primeiro, se são as animações, por exemplo, ou se são os quadrinhos, e atualmente a gente tem até um live action, vamos dizer assim, né, da Turma da Mônica, que tem o filme. Então, isso seria um exemplo de narrativas transmídias, né? Existe a história ali nos quadrinhos, né? E aí começou a existir as animações também, que fizeram muito sucesso, né? A Turma da Mônica é extremamente conhecida. E acho que muita gente gosta, né? Dificilmente tem alguém que não conhece. E aí, hoje em dia, também a gente já encontra, eu não sei nem se é exatamente o live action, né? Mas é a Turma da Mônica em versão filme da vida real, né? Então, acho que sim, poderia ser um live action. Então, a gente vê que é uma referência de narrativa transmídia bem bacana, que eu acho que está presente, todo mundo conhece, pelo menos, seja a história em quadrinho, as animações, ou até mesmo o filme, que é um pouquinho mais recente, tá? Então, um ótimo exemplo, é bem legal.
A narrativa transmídia no cinema vai além da adaptação fílmica. Ela recorre a vários meios para contar uma mesma história, que pode começar em um filme, passar por uma série e terminar nos quadrinhos. Por exemplo, tá? Que é mais ou menos ao contrário, né? Exemplificando a Turma da Mônica, primeiro se iniciaram os quadrinhos, depois vieram as animações, e hoje em dia a gente tem, né, o filme. Como eu comentei, né, live action, acho que seria mesmo a característica de live action. Sempre falar live action, eu lembro especificamente da Disney, né, que ela que veio bem forte com essa proposta de live action, mas enfim, também a Turma da Mônica aí se consideram live action, e principalmente a questão da narrativa transmídia, que é uma mesma história, a mesma galera, tem a mesma essência, né, Cascão, Cebolinha, Magali e a nossa querida Mônica, né, então continua aquelas mesmas características do quadrinho, passou para as animações e seguiu também nos filmes, então isso é muito bacana. Então a gente sente a essência, tem a mesma história, mas é o mesmo contexto também, mas conta histórias mais amplas. Aqui eu vou exemplificando e aí vocês vão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês. Para que serve a narrativa transmídia? Nas obras cinematográficas, há vários motivos para estender uma história a várias mídias. Por exemplo, é possível aprofundar as análises psicológicas de um ou mais personagens, que poderiam parecer excessivamente planas em um longa-metragem de menos de 2 horas de duração. Então, usando novamente, né, o exemplo ali da Turma da Mônica, que também é um exemplo bem legal, a gente vê que dependendo, né, por exemplo, os quadrinhos, depois começou a ter só o quadrinho da Magali, que contava histórias específicas da Magali, do Cascão, do Cebolinha, né, e nos filmes também, né, filmes e também nas animações, a gente encontrou isso também bem presente, às vezes focando um pouquinho mais em um pouquinho mais do outro, né, exemplificando mais o universo da vida de cada um dos personagens, tá? O cinema produzido nos dias atuais, mesmo aquele mais notadamente comercial, criou uma demanda no público. As pessoas se envolvem com seus protagonistas e antagonistas em níveis mais profundos que antigamente, muito em função do momento efusivo que vivem as séries produzidas por serviços de streaming, né, como a Netflix e a Amazon. Então a gente vê isso em mais de um tipo, né, existem vários estilos de transmídia que são aplicados. Eu dei o exemplo da Turma da Mônica, porque eu acho que a maioria conhecia, mas tem outros, né? E entra muito, como eu comentei, né, nessa aprofundação de conhecer mais o personagem. Cada vez mais a gente está ficando mais interessado, né, na vida daquele personagem, a gente acaba assistindo uma série, a gente fica apegada a determinado personagem, como se fosse uma pessoa que existe na nossa vida real, né? Tanto que quando tem protagonistas é um pouco mais difícil, mas quando o protagonista morre, ou algum personagem ali que faz muito contexto ali no enredo, né, acaba, por exemplo, morrendo, a gente, tipo, sente realmente falta, fica, meu, não acredito que morreu, que eu não vou ver mais nas séries. Por mais que o ator ainda tá vivo, a gente fica extremamente indignado que ali na série ele morreu. Então, a gente quase não consegue aceitar de tanto que a gente criou esses laços, esses vínculos. Então, a transmídia aproveita exatamente isso. Então, exemplificando novamente ali, tipo, a Turma da Mônica, né, que a gente sabe que a principal é a Mônica, mas toda a turminha do Cebolinha, a Magali e o Cascão, né, principalmente esses três, são os que mais fazem sentido, né? Então, saber ou se identificar com algum deles e ter uma história que fala somente deles é extremamente interessante e a gente fica super envolvido. Então, hoje o público tem uma necessidade maior de entender um pouco mais sobre a história de todas as pessoas que estão à volta ali, né? Então, a gente quer se aprofundar e saber um pouco mais, não só a história do protagonista, né? Porque geralmente o protagonista a gente já conhece bastante, e ali os antagonistas eles ficam um pouco em segundo plano. Então, se tem uma série dedicada a eles, a gente acaba ficando muito mais interessado se a gente já gosta da série normal, por exemplo, tá? Assim, o espectador do século XXI é muito mais paciente com as narrativas que consome e o tempo de duração delas. Como decorrência disso, ela também passa muito mais horas assistindo ficção na televisão ou cinema do que acontecia em outras épocas. Então, acho que isso também é devido ao streaming, né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade de acesso,
tanto né, internet, celular e os streamings, também como o cinema eu acho que hoje em dia é algo bem mais acessível, as pessoas têm um hábito muito maior de ir do que sei lá, 50 anos atrás. Eu acho que já era comum, mas hoje em dia é muito mais normal a gente ir assistir um filme no cinema ou querer ir ao cinema, né, do que há 50, 100 anos atrás, por exemplo, tá? E sem contar, né, temos a televisão que passa vários filmes também e as plataformas de streaming que super ajudaram nesse quesito. Então, a gente passa, às vezes, muito tempo dentro dessas plataformas assistindo algum tipo de entretenimento, alguma série, principalmente séries que são um pouquinho mais compridas, a gente acaba criando aquele vínculo e vai assistindo e cada vez quer assistir mais e fica apaixonado pela série e nunca larga mais, né? Isso é muito mais comum hoje em dia, até porque antigamente não existia Netflix, Amazon, HBO ou coisas assim do gênero, né? Isso acho que vem cerca de uns 10 anos para cá que é mais forte, né? Não sei se já existia antes, mas é bem mais forte nesses últimos 10 anos. Mas falando, por exemplo, há 50 anos atrás, acho que ninguém imaginava, né? Até porque uns 20, 30 anos atrás, acho que mais por uns 30 anos atrás, existia a locadora, né? Que seria o nosso streaming de antigamente. Ia na locadora, alocava o filme, levava para casa, assistia e depois devolvia e pagava o valor daquele filme que você assistiu. Antigamente era assim, provavelmente vocês, nem sei se vocês sabem disso, né? Mas antigamente esse era o nosso streaming, né? Hoje em dia a gente já tem a Netflix, a Amazon, que é bem mais interessante. No passado, filmes com mais de 3 horas de duração, como é o caso da trilogia do Poderoso Chefão, eram consideradas obras de fôlego. Hoje, boa parte das séries mais assistidas contam com cerca de 30 episódios de 1 hora cada, em média, né? Então, uma média. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, do Poderoso Chefão. Realmente é um filme bem comprido. Eu tentei assistir, eu acabei dormindo. E eu nem sabia que era uma trilogia, porque eu acho que eu acabei só assistindo o primeiro, deu sono, eu desisti. Mas enfim, antigamente isso não era tão normal, então eram poucos filmes, né, que tinham uma longa duração, né? E mesmo quando tinha, ele era meio que considerado cansativo. E aí hoje em dia com as séries, a gente acaba assistindo alguma coisa que tem às vezes muito mais horas, né? 15, 20, 30 horas de duração, dependendo, né? Lógico, da série. Mas pelo fato de ser fracionado, parece que a gente não sente, a gente assiste e dependendo, quando a gente gosta, assiste 1, 2, 3 vezes, né? Aquela mesma série, mesmo ela tendo várias horas, que a gente pensa, são só 10 episódios de 1 hora, não é muito, mas se você pôr na ponta do lápis, né, são 10 episódios de 1 hora, são 10 horas. Ninguém ficaria assistindo 10 horas de filme, né? Claro que quando a gente pega para maratonar, às vezes fica, né, 4, 5 horas assistindo, mas 10 seguidas eu acho um pouquinho puxado. Mas enfim, hoje em dia isso é muito mais fácil de acontecer, né? O pessoal, por exemplo, não assiste um filme longo e vai pausando, assiste o filme inteiro, ou se perde lá 3, 5 horas assistindo vários episódios. Isso é bem mais comum hoje em dia. E já que o objetivo é explorar a exaustão dos personagens, suas histórias e pontos de vista, a narrativa transmídia vem muito a calhar. Ela oferece um descanso da mídia original em que a obra foi criada, aproveitando o carisma dos mesmos personagens, mas expondo-as a situações tensas diversas, fazendo uso de meios narrativos diferentes. Então, a gente vê isso acontecendo, um filme ter uma série específica sobre algum personagem específico, ou uma série trazendo um filme sobre um personagem específico, tá? Ou filmes que se tornam quadrinhos, ou quadrinhos que se tornam filme. Então, é o mesmo contexto, o mesmo enredo, mas a gente acaba focando em um personagem específico e a gente usa uma narrativa diferente, tá? Há uma série de situações em que vale a pena recorrer a uma narrativa transmídia. Em geral, ela não é algo fácil de se fazer, mas se bem utilizada, essa técnica pode ser muito bem sucedida em algumas situações. Aí, por exemplo, né, quando é necessário desviar o foco narrativo, então quando a gente precisa desfocar daquela narrativa e usar uma narrativa diferente, tá? Nos momentos em momentos em que certo personagem precisa ser melhor caracterizado, então dar ênfase ou contar um pouco mais da história de determinado personagem para trazer mais enredo para
para aquele filme, para aquela série. Então, é um personagem que é importante, mas, por exemplo, durante um filme não foi bem explorado. Então, faz uma série só específica contando muito mais dele, e aí tem uma segunda sequência, um segundo filme, esse personagem já está bem mais caracterizado, a gente já entende muito mais a história dele, e ele faz muito mais sentido no contexto daquele segundo filme, por exemplo, tá? Quando a descrição ou narração de certos eventos precisam ser melhor explicados ou extrapolando o tempo reservado a ele em uma única obra, né? Então, muitas coisas não são bem explicadas, por exemplo, só em um filme que a gente sabe que tem uma duração menor. Então, vem uma série que explica sobre isso, ou, por exemplo, é uma série e eles fazem um filme, né, de 2 horas mais ou menos, explicando um determinado acontecimento, alguma coisa que é relevante, mas eles não queriam necessariamente colocar ali na história cronológica da série, por exemplo, tá? Para unir ou relacionar dois filmes de uma mesma saga, cuja relação é tênua. Ou, por exemplo, como eu tinha citado, tem um filme e aí eles fazem uma série sobre um personagem e depois um segundo filme para ligar ou exemplificar melhor aquele personagem, ou até mesmo fazer um período que liga um filme a outro, tem numa série, que aí fica um pouquinho diferente, tá? Há outras maneiras menos comerciais de aplicá-la, mas é bom ressaltar que a narrativa transmídia exige um pacto ficcional profundo. Afinal, ela costuma propor histórias longas e esmiuçar detalhes que as narrativas comuns deixam passar despercebidas. Então, foi como eu falei, né? A gente entra mais em detalhes, seja em um ou mais personagens, ou em um ponto específico da história. Então, ela tende a ser mais longa, mais completa, ou acaba tendo mais detalhes, tá? Então, isso que é interessante, né? Na narrativa transmídia, a gente consegue ressaltar alguns detalhes e coisas que a gente não vê nas narrativas comuns, tá bom? Observada essa ressalva, não é exagero dizer que não há limites para a aplicação das narrativas transmídias. Ela dependendo apenas de um trabalho cuidadoso e criativo da equipe de roteiro, antes de mais nada. Então, a galera ali do roteiro, ela acaba tendo bastante trabalho, né? Porque tudo precisa estar interligado, tudo precisa fazer sentido, precisa ter uma coerência e também tem que ser um roteiro bem amplo, bem criativo para comportar, né, em várias narrativas, por exemplo, ou até mesmo conseguir contar os detalhes, como eu tinha citado acima, acaba sendo mais detalhado, mais bem explicado. Então, quem fica elaborando essa parte, né, os roteiristas, eles têm que ter toda uma coesão, toda uma percepção que consiga passar toda a mensagem, que tudo esteja realmente conectado, tá? Que tudo faça sentido, mesmo que sejam em narrativas diferentes. Logo, para que ela funcione, é necessário, antes de tudo, planejamento. O sucesso desse tipo de estratégia consiste em desdobrar uma história em várias partes e, com base na natureza de cada uma dessas partes, escolher a melhor mídia para representá-la. Então, talvez faça mais sentido um filme, uma série, um quadrinho, uma animação. A gente precisa ver qual narrativa vai fazer mais sentido dentro daquela história e saber qual é a estratégia, entender qual é o público-alvo que assiste aquele determinado tipo de filme, série, né? Então, saber para quem é destinado e se as pessoas ainda vão continuar seguindo, mesmo que seja em uma narrativa diferente. Né? Saber se as pessoas ainda vão estar interessadas, se isso também ainda vai vai ser interessante para elas, tá? Mas sem perder, como eu falei, o foco e a objetividade ali naquela história. A essência da história tem que permanecer a mesma. Como fazer uma narrativa transmídia? Ela envolve profissionais de diversas áreas trabalhando em uma perspectiva multidisciplinar. Então, o mais difícil não é pensar o que vai acontecer em que meio artístico, mas certificar-se de que haja uma coerência estética entre as partes, coisa que só acontece com uma equipe muito integrada. Então, né, geralmente é muito difícil, principalmente quando a gente tem mídias bem diferentes, igual quando a gente fala de filme e série, ainda é próximo, né? É bem mais familiar um filme de uma série do que, por exemplo, um quadrinho para um filme, ou um quadrinho
para uma série. A gente sabe que aí já fica um pouquinho diferente e aí a gente precisa manter, como eu falei, né, a coerência e fazer sentido nesses dois mundos diferentes, né? Por exemplo, o quadrinho e a série ou o filme. Então, eles têm que estar interligados, eles têm que fazer sentido. Então, precisa de ter uma boa elaboração e geralmente demanda ter uma equipe bem grande, né? Principalmente quando são narrativas bem diferentes entre si, tá? Isso pode ser conseguido quando o roteiro é elaborado em grupo. Se não for possível juntar toda a equipe, experimente marcar reuniões setoriais com todos os roteiristas envolvidos, permitindo que eles discutam detalhes e conceituações importantes para a coerência da trama como um todo. Então, por mais que a gente vai mudar de narrativa, todas as pessoas precisam estar envolvidas, precisam entender, e quando eles não conseguem unir, não conseguem juntar todo mundo que está envolvido, vai separando ali por setor, e vai conversando com todos os roteiristas, vai entendendo, vendo o que é coerente, o que dá para fazer em determinada mídia, o que não dá, como fazer, qual a melhor forma e como exemplificar tudo para que a gente consiga ver que ainda existe a mesma essência, que tudo está coerente, né, dentro ali do enredo, mas sentir as diferenças e as particularidades do que aquela narrativa quer nos passar. Se vai focar mais em um personagem, se vai atenuar algum acontecimento específico que interliga, né, dois filmes, duas séries ou algo do gênero. Outro ponto importante é uma revisão atenta para evitar furos no roteiro. Muitas narrativas transmídia envolvem lapsos temporais, como quando troca-se de mídia e volta-se no tempo para contar a história de algum personagem ou uma sequência de acontecimentos que levou a uma decisão importante de um deles, né? Então, tem que tomar muito cuidado para que não haja furos nos roteiros, né? E a gente vê essa diferenciação de narrativa transmídia quando existem lapsos temporais e faz aquele que ele retorna no tempo e conta algum acontecimento, ou fala uma parte importante específica da história de algum personagem. A gente consegue perceber isso mais claramente, tá? Mesmo que grandes audiências sejam relativamente tolerantes com os furos no enredo, a ausência deles quase sempre é o que difere um bom filme de uma obra memorável. Uma narrativa transmídia bem fechada prende a atenção das pessoas e a conquista como nenhum outro recurso técnico cinematográfico. Então, né, como eu comentei ali, tem que tomar cuidado com os furos, né, na hora de fazer o roteiro. Quando acho que a gente pensa e elabora o roteiro, tudo fica perfeito. E na hora de realmente fazer, que a gente encontra, né, as dificuldades. E por mais que a galera seja um pouquinho tolerante, isso que vai fazer a diferença de um bom filme para um filme excelente, um filme maravilhoso. São esses pequenos detalhes que trazem a perfeição, né, principalmente no meio cinematográfico, que tem várias percepções. Isso deixa muito mais bem elaborado, muito mais bem trabalhado. Isso realmente prende a nossa atenção e faz com que a gente fique mais interessado e goste muito mais, né, daquela sequência de filmes, daquela série, daquela história em quadrinhos e afins, tá? Então isso traz todo um significado e um sentido complexo e torna tudo mais bonito, tá bom? Agora, vou falar um pouquinho da Marvel e as narrativas transmídia, né? Eles estão bem interligados, aqui eu vou explicar um pouquinho mais, então vou exemplificar bastante agora sobre a Marvel, tá? Acho que todo mundo conhece, né? Sabe um pouco da Marvel, pelo menos já ouviu falar sobre Marvel, né? Então, também conhecida como Casa das Ideias, é o apelidinho da Marvel, a Marvel Comics, que começou como uma editora independente de quadrinhos, passou por um grande processo de renovação econômica e de pensamento nos últimos 15 anos. Então, nesses últimos 15 anos, a Marvel tem tido grandes alterações. Talvez vocês sejam novos, não acompanharam tanto, mas eu já acompanho a Marvel faz bastante tempo, não dos quadrinhos, tá? Tanto que quando fala Marvel, eu já penso nos filmes, né? Mas os quadrinhos também estão super presentes e foram evoluindo. O início de suas atividades data da primeira metade do século XX, mais especificamente no ano de 1939. Ao que tudo indica, daqui a 17 anos, a Marvel deve comemorar seu centenário em grande estilo, como uma das maiores e mais revolucionárias produtoras de conteúdo de todos os tempos. Então é exatamente por isso que eu vou exemplificar bastante a Marvel. Ela consegue trazer muito presente as narrativas transmídias, né? Tem todo um universo muito específico da Marvel.
e foi como eu falei, acho que a maioria conhece, né? E provavelmente daqui a um tempo ela vai completar, né, os seus 100 anos, seu centenário. Com certeza vai ser com um grande estilo, ela vai ser sempre muito bem lembrada. O que se deve ao estrondoso sucesso da adaptação fílmica que a editora fez dos seus quadrinhos para o cinema. Então, isso é a nossa pura narrativa transmídia, e pelo menos eu acho que deu muito certo. Foi como eu falei, eu não acompanhei, não acompanho os quadrinhos deles, eu acabei não acompanhando, mas os filmes eu acompanho e realmente gosto bastante. Tem até que tirar um dia para dar uma maratonada, né? Que o universo da Marvel é bem completo, mas enfim. Em parte, a última utilização consciente é muito bem planejada do conceito de transmídia. Então, eles têm isso muito consciente, isso daí foi bem planejado, e a gente vê que eles estão fazendo isso com sucesso, com excelência, que realmente está ficando muito bom. Eu, pelo menos, foi como eu falei, eu gosto bastante, sou super fã, então eu sou meio... super fã não, mas eu gosto bastante, então eu sou um pouquinho suspeita para falar. Quadrinhos, animações, séries e muitos longas-metragens transformaram a chamada Saga do Infinito ou Jornada do Infinito em um fenômeno da cultura pop. Ela atingiu cifras multibilionárias, deixando muito para trás os valores das HQs, né, de 1990, então há bastante tempo atrás, assim, né, relativamente, que serviu de ponto de partida para as atrações cinematográficas recentes. Então, tudo foi super baseado nos quadrinhos, né, nas HQs, lá de 1990, então é relativamente bastante tempo. E aí, como a gente sabe, tem, né, os quadrinhos, as animações, séries e os longas-metragens, né, que são os filmes. Então, Marvel é um ótimo exemplo sobre narrativas transmídias, que vem passando isso, então ainda é o mesmo universo, tem a mesma essência, mas eu já vi bastante pessoas, foi como eu falei, eu não acompanho os quadrinhos, né? Mas eu já vi pessoas que acompanham quadrinhos que falam que as séries, os filmes são um pouquinho divergentes, mas eu acho que ainda continua com a mesma essência, e até a ideia também, né, de ter uma narrativa diferente é poder conseguir mudar ou trazer alguns aspectos que muitas vezes não ficou tão claro, não ficou tão bem explicado, por exemplo, em quadrinhos, tá? Então ela se reinventou, né? A Marvel se reinventou com seus quadrinhos por meio dos filmes e séries que hoje em dia a gente encontra, né, em várias narrativas diferentes. Então é muito legal, a Marvel é um excelente exemplo para a gente estar comentando aqui, tá? Várias são as análises de críticos conceituados que afirmam que a narrativa transmídia foi o grande trunfo da Marvel e Disney, né? Então agora não é só Marvel, é Marvel e Disney. Empresa que adquiriu os direitos da Marvel Entertainment Group, braço da editora fora do mundo dos quadrinhos, para chegar a tantos fãs antigos e, ao mesmo tempo, fidelizar novos espectadores. Então, fazendo só uma ressalva ali da Disney, que agora é Marvel e Disney, né? A Disney tem comprado várias empresas, se eu não me engano, ela comprou, agora até fugiu o nome, mas a... Gente, realmente fugiu o nome. Mas enfim, ela comprou a Marvel, ela comprou. Fugiu de verdade o nome, quando eu lembrar eu falo. Mas enfim, ela tá comprando tudo que o sol toca agora é da Disney. Mas brincadeiras à parte, né? Ela fez a aquisição da Marvel, então agora é Marvel e Disney. Ela também fez a Fox, ela comprou também a Fox, que agora Simpsons também é da Disney. Só sei que é a Fox por conta disso. E teve mais uma, agora eu não me recordo, se eu não me engano, foi a DreamWorks? Não. Mas enfim, Disney tá comprando tudo, mas foco na Marvel. Então, graças a essas mudanças transmídias, eu acabei, né, fazendo aqui uma confusão, desculpa, mas é que a Disney comprou a Marvel, eu queria explicar um pouquinho mais, falar das outras, mas aqui me fugiu o nome, e isso não faz tanta diferença, tá? Que essa ideia de narrativas transmídias realmente veio da Marvel, começou a fazer muito sucesso, a Disney viu que a Marvel estava fazendo muito sucesso e decidiu comprar porque viu que valia a pena, tá? Então, graças a essas narrativas, conseguiu atrair fãs antigos, que já tinham, né? E também novos fãs, né? Que são a galera mais nova, que talvez não tenha, assim como eu, não tenha acompanhado tanto os quadrinhos, ou não acompanhou, mas com certeza a gente é super fã dos filmes e não perde um, né? Tem todo um universo, né, dentro da Marvel, com todas as histórias, tem uma cronologia toda doida, mas tudo tá interligado. Eu, pelo menos, acho incrível, né, até às vezes um pouco confuso, mas eu gosto dessas coisas que dão
meio que um nó na cabeça, então todas as histórias estão interligadas, e nesse meio tempo a gente tem animações, a gente tem séries, e tudo, por mais que seja completamente nada a ver, né, com o que a gente tem na estrutura dentro da nossa cabeça, aquilo ali com certeza vai fazer sentido, vai ter alguma referência dentro do filme, né? Às vezes a gente assistiu alguma coisa na série e tem aquela referência dentro do filme que se a gente não assistiu a série, a gente não vai entender aquela referência. É claro que às vezes quem não assistiu, assim, passa batido, né? Não é algo que você parece que você perdeu alguma coisa, mas se você assistiu a série, ela faz sentido com o filme e você entende aquela referência. Então, isso é muito legal dessa passagem, né, das narrativas transmídias que a Marvel faz. Ela com certeza faz isso de uma forma incrível e é com certeza por isso que ela chegou no sucesso que ela tem hoje, né? Hoje muitas pessoas conhecem e gostam muito da Marvel e eu acho que isso realmente foi a fórmula para o sucesso para a Marvel, né? Para vocês verem como essa... Também um outro exemplo, né? Eu citei bastante lá no início do vídeo, da Turma da Mônica, que também é legal, né? É algo brasileiro também, por isso que é bacana trazer, e também é fácil de entender, porque todo mundo, pelo menos eu acho, né? Todo mundo sabe que tem Turma da Mônica em quadrinho, tem as animações, né? Que eu acho que todo mundo realmente conhece, e hoje em dia a gente tem o filme, né? O live action da Turma da Mônica, que também é super legal, né? Então é um exemplo mais fácil, e pelo menos eu, quando falo Marvel, eu não cheguei a ver quadrinhos, tá? Então por isso que eu também não exemplifiquei tanto, e já ia falar aqui no final, né? Então deixei para o final, mas eu não cheguei a pegar essa fase da Marvel em quadrinhos, não cheguei a ler. Agora já a Turma da Mônica eu já tinha vários e vários quadrinhos, né? Gostava muito do gibi. Então, por isso que eu acabei exemplificando também, que acho que seria, né, dois exemplos para vocês conseguirem entenderem melhor, tá? Mas continuando, é curioso notar como apreciadores de quadrinhos muito exigentes, né, com as histórias que leram na juventude e um público até certo ponto leigo coexistem muito facilmente nas salas de cinema da Marvel, sem que nenhum dos dois tipos se desinteressem pelos filmes. Então é exatamente isso que eu falei. Eu, pelo menos, não sou da época dos quadrinhos. Sendo muito sincera, eu nunca li nenhum quadrinho da Marvel, né? Também, assim, meio que não tenho vontade, porque os filmes já são super bem elaborados. Mas a gente sabe que a galera que curte, eles também ficam super interessados pelo filme. Por mais que, né, eu comentei com vocês que eles falam, às vezes não tá tão parecido. Hoje a galera já acho que se desprendeu um pouco disso, de ser exatamente igual ao quadrinho, e manter a mesma essência, né, do personagem, da história. Lógico que não vai ser igual, porque a gente está trocando de narrativa. Então, é claro, tem que ser dentro do possível, né, aquilo, mas tem que fazer sentido, eles têm que ter coerência, como eu falei várias vezes, né, tem que ter essa essência, que é isso que faz com que a gente goste daquela determinada história, daquele determinado personagem. Então, quando a gente muda de narrativa, isso tem que continuar para que as pessoas continuem gostando. E a gente consegue ver isso no mundo da Marvel, que mesmo, né, como eu comentei aqui mesmo, pessoas que gostam do quadrinho, que são exigentes, elas continuam gostando, né, elas gostam do filme. E as pessoas que também não leem, assim como eu, não são não é a galera do quadrinho, também super gosta do filme e a gente consegue ficar ali na sala de cinema, todo mundo assistindo junto e gostando, como se fosse uma única coisa. Acho que a ideia da narrativa transmídia é basicamente isso, parecer que é uma única coisa, né? É um universo, exemplificando a Marvel, né? Um universo extenso, complexo, mas ao mesmo tempo tudo faz total sentido, sabe? Tudo tá muito bem interligado, independente se você estiver vendo os quadrinhos, se você estiver vendo uma animação, se você estiver vendo um longa, né, um filme, ou se você estiver assistindo alguma série da Marvel. Tudo traz essa essência, tudo tem o toque mágico da Marvel e tudo faz sentido dentro do mesmo universo. Então isso que é legal, acho que isso que também fez bastante sucesso, eles conseguiram elaborar isso muito bem e acho que é um exemplo perfeito de narrativas transmídias, né? Se até agora vocês não tinham explicado, só vocês ir pensando na Marvel, que eu acho que por si só já exemplifica, mas é claro, também se vocês nunca assistiram, super indico. É isso. Mas continuando aqui, então, né, a Saga do Infinito apostou em uma fórmula interessante para conseguir esse efeito. A criação de obras que se completam mutuamente, mas que separadas têm existência própria. Então é possível compreender as histórias em uma perspectiva macro, né?
um duelo dos heróis contra o vilão Thanos, né, por exemplo, ou Micro, né, que são suas origens e dificuldades locais. Então, eu acho que é isso também que é interessante, foi como eu falei, é um universo, mas tem, né, tudo separadinho e ao mesmo tempo tudo tá tudo muito junto. Então, a gente consegue ver, né, todos os heróis lutando, por exemplo, contra o Thanos, que foi um dos mais recentes, né, então a gente consegue ver, né, os Avengers, os Vingadores, todo mundo junto, né, em prol de uma única causa. E ao mesmo tempo também a gente consegue assistir filmes que são bem antigos, acho que mais ou menos de 10, talvez um pouquinho mais, né? 10 anos atrás, por exemplo, eu sou super fã do Homem de Ferro. Eu assisti quando lançou na época, acho que tem, por isso que eu falei, 10 anos ou mais, acho que tem mais de 10 anos, né, que saiu o Homem de Ferro. Eu lembro que eu assisti desde aquela época, eu já achava incrível, super fã do Homem de Ferro. E aí eu vi, né, a história dele, eu gosto muito dele porque ele foi um dos heróis que eu realmente acompanhei sempre que lançava, né, o Homem de Ferro 1, 2, 3, eu fui assistir no cinema, então cria aquele vínculo, então é super interessante, e aí a gente vê ele com outros heróis. Então, ao mesmo tempo que aquele filme é específico do Homem de Ferro, também tem o Homem de Ferro junto com os outros heróis. Então, isso que é muito bacana, que é um universo amplo, completo, a gente consegue ver todos eles, né, em determinado filme, e também a gente consegue trabalhar e ver as histórias separadamente. Então, é essa possibilidade que a narrativa transmídia traz. Aqui, no caso, estou falando Homem de Ferro, né, mais antigo e tudo mais, que foi até por isso que eu comecei a gostar de Marvel, no meu caso, tá? Mas tem pessoas que começaram a assistir, por exemplo, agora, e tá mais nesse período das Joias do Infinito, Thanos e tal. Eu com medo de falar alguma coisa da spoiler. Acho que todo mundo já assistiu, mas é melhor evitar a fadiga. Enfim, essa também não assistiu, já passou da hora, mas continuando. Então, quem chegou agora e está assistindo mais essa época de Vingadores, que já está tudo formado, e for assistir filmes mais antigos, vai conseguir entender os de agora, e os outros também vão fazer sentido. Por mais que é um filme separado, não tem nada a ver, conta a história de heróis que fazem sentido agora. Não sei se ficou mais fácil ou ficou mais complicado de vocês entenderem. Acho que eu até acabei me empolgando. Mas, enfim. Então, é isso que a narrativa transmídia consegue trazer. Ao mesmo tempo que tem filmes separados, que é, por exemplo, só do Capitão América, ou só do Homem de Ferro, só do Hulk, por exemplo, né? Filmes separados, eles têm essa existência própria, por exemplo, não gosto dos outros heróis, eu só gosto desse. Você pode assistir, vai fazer sentido. Ou se você assistir só os filmes dos Vingadores, também vai fazer sentido. Se você assistir tudo, vai fazer tudo muito mais sentido, foi como eu falei. Elas coexistem separadamente, mas também elas fazem sentido. Então, muitas vezes você assistiu um determinado filme que é separado, e você assiste depois os Vingadores, vai ter uma referência que você pegou lá, naquele outro filme, que encaixa aqui e faz sentido. Mas uma pessoa que não assistiu, para ela não faz diferença, ela passa batido, sabe? Mas para você que assistiu, aquela referência faz todo sentido. E é super legal quando a gente assiste um filme e depois outro, e eles têm uma conexão, tem uma referência e tudo faz sentido. Onde mostra bastante também é o filme do Deadpool, né? Ele também traz essas referências no meio do filme mesmo, né? Então isso também é bem bacana, também é um ótimo exemplo, por isso que eu peguei aqui a Marvel para Cristo e comentei bastante. Então, se vocês não gostam, se vocês não assistem, super indico até para ver essas diferentes narrativas transmídias, tá? E também porque é muito legal, super indico por isso mesmo. Foi como eu estava falando na aula anterior, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente indica, então Marvel é ótimo para assistir. Hashtag fica a dica. É isso. Passando para o nosso próximo tópico, né? A importância das cenas pós-créditos. Então, ainda falando um pouquinho, mas exemplificando ainda um pouco sobre a Marvel, né? Pequenos trechos narrativos que aparecem depois da exibição dos créditos cinematográficos não foram invenção da Marvel, então não foi eles que inventaram. No entanto, foi na Casa das Ideias, tá? Que elas começaram a ser utilizadas a favor da narrativa transmídia. Então, geralmente, o que acontece? Ali no final a gente tem algum gancho de algum outro filme que vai ter, de alguma série que vai lançar. Ali na cena de pós-créditos que a gente tem um insight, fala um pouquinho, descobre um pouquinho sobre algo que pode vir. Então foi como eu comentei ali, né? Não foi a Marvel que lançou essa, não foi ela que inventou, já existia, tá? As cenas pós-créditos, mas foi a Marvel que começou a utilizar isso de uma maneira mais eficiente, né, na questão da transmídia para a gente conseguir interligar e conseguir entender, tá? Tanto que acho que demorou até um certo tempo para a gente se adaptar, que a Marvel tinha esse universo tão complexo, tão amplo,
né? E saber que os filmes não têm exatamente a ordem cronológica que eles foram lançados, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eles não são. O certo não é assistir na ordem cronológica de lançamento, eles têm uma outra ordem cronológica, se vocês jogarem na internet, vocês encontram que aí acaba fazendo. Um está interligado com o outro e acaba fazendo mais sentido daquela outra forma, mas se você assistir aleatoriamente como foi o lançamento também, você consegue entender, mas aí os insights vão ficando mais aleatórios, tá? Mas mesmo assim é muito legal e a cena pós-crédito também ajuda nessa questão da gente saber que tem outras narrativas transmídias. Passagens que poderiam causar confusão se utilizadas no meio dos longas, né, no meio dos filmes, afinal nem todos os espectadores estavam familiarizados com a saga em sua extensão, foi como eu comentei. Passaram a ser exibidas depois de términos do filme. Então, quando acaba o filme, que mostra isso, até porque se colocasse ali no meio não ia fazer sentido, e ali na cena pós-crédito eles fazem essa parte que traz conexão, né? Faz sentido, então, foi como eu comentei. No início, acho que a gente não estava tão adaptado com essa cronologia da saga, tudo parecia não fazer tanto sentido como faz agora, mas aí eles utilizam também das cenas pós-crédito para melhorar também o nosso entendimento, algo que não ficaria cabível ali no meio do filme, tá? Via de regra, a função dessas cenas era apresentar a próxima obra ou interligar a história que acabara de ser exibida na saga como um todo. A fórmula deu certo e tornou-se hábito as pessoas esperarem pacientemente nas salas de cinema, ao final dos filmes, pelo momento de receber alguma antecipação a respeito da trama. Então, acho que em todos os filmes, né, quando a gente vai assistir no cinema, a gente fica esperando as letrinhas subirem, ninguém quer saber, ninguém lê, mas fica esperando as cenas pós-crédito, né? Independente se seja um filme da Marvel ou não, né? A gente sabe, principalmente se é um filme que a gente já tá, por exemplo, no segundo filme, a gente espera as cenas pós-crédito para saber se vai ter o lançamento de um terceiro, saber se vai ter um making of, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, a gente fica esperando lá pacientemente, né, cenas pós-créditos, ou às vezes pergunta para a pessoa que está ali no cinema, né, funcionário do cinema, tem cena pós-crédito? Aí a pessoa tem, aí a gente espera, ou não tem, a gente já fica triste. Então, não só nos filmes da Marvel, mas acredito que, no geral dos filmes, a gente fica esperando esse momento de cena pós-crédito, e a Marvel utiliza isso muito para conectar, né, seus filmes e fazer essa narrativa transmídia. Então, isso que é muito interessante. Então, já acaba um filme da Marvel, a gente já fica ali esperando, ansioso para saber alguma coisa a mais, alguma informação. E isso é muito legal, é uma utilização que foi como eu falei, não foi a Marvel, né, que criou, mas mesmo assim é uma utilização muito inteligente, é muito legal. Então interliga história, a gente sabe se vai ter uma continuidade, ou coloca algum aspecto interligando aquele filme com algum outro filme que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, e aí lançam, né, tem o filme X e o filme Y, e aí eles lançam o XY junto, que você fica, caramba, que incrível. E aí muitas vezes nessa cena pós-crédito relata um pouquinho mais disso, já cria aquela pulguinha atrás da orelha, a gente já fica teorizando, já fica curioso. Tudo isso vai chamando a nossa atenção, né? Então é super bacana, é uma estratégia muito inteligente. E chegamos ao final da nossa aula, né? A reta final, que ainda tem as perguntinhas, mas chegamos ao nosso momento da conclusão. Então, a narrativa transmídia consiste na utilização de diferentes modelos criativos para montar uma única história. E eu percebi agora que no final eu falei bastante de cinema, falei de livro, falei dos quadrinhos, e eu esqueci também de falar um pouquinho do teatro, né? Por mais que foge um pouco, mas também está interligado, né? A gente vê adaptações de filmes para o teatro, tá? E a gente vê livros para o teatro também. Aí já não se caracteriza tanto, mas a gente sabe que tem. Por isso que eu acabei focando, acabei esquecendo. Mas eu queria só fazer esse adendo que também tem, né? É claro que não se caracteriza ali como uma narrativa transmídia, que aí o teatro já seria um pouquinho diferente, né? Mas também a gente consegue encontrar filmes que aí fazem peças de teatro. Não no caso da Marvel, por exemplo, mas Turma da Mônica, a gente consegue encontrar peças, tá? Não tem tanto a ver com o contexto, mas só para relembrar também que a gente consegue ter vários modelos criativos, a gente consegue integrar várias coisas e ter narrativas diferentes, tá? Então, a narrativa transmídia no cinema vai além da adaptação fílmica.
Então, não é somente, né, aquela adaptação, como eu comentei, do livro para o cinema, mas também a gente consegue trazer dos quadrinhos, por exemplo, como a Marvel fez, né? E a gente viu que teve um extremo sucesso, foi como eu comentei, acho que a maioria de vocês pelo menos conhece Marvel pelo nome, se também não gosta dos filmes, se não é um super fã, né? Que eu acho que hoje em dia a Marvel tá super em alta, foi como eu falei, se vocês não assistem, procurem algum filme que vocês acham que vão se interessar e comecem assistindo um ou outro, quando for ver, vocês vão estar querendo assistir todo, igual eu tenho que pegar um dia, na verdade um dia não, porque não dá, né? São muitos filmes, mas pegar uns dias, né, um próximo feriado, pegar o próximo feriado e maratonar, né, os filmes da Marvel e talvez pegar ali, não a ordem cronológica, como eu tinha citado para vocês, a ordem cronológica que foi lançada, né, ela não é exatamente essa forma que tem que assistir na internet, a gente encontra direitinho, e sem contar que hoje, né, hoje a Marvel tem também séries, se eu não me engano, a maioria delas está na Netflix, então é bem interessante essas narrativas transmídias, principalmente usando o exemplo da Marvel, que a gente falou bastante aqui na aula, a gente consegue ver como transforma um universo todo interligado e ao mesmo tempo ele consegue ser separado. Então é um exemplo também muito bom das narrativas transmídias, assim também como eu comentei, né, sobre a Turma da Mônica, que tem os gibis, né, a história em quadrinho, tem os filmes, a animação, né, desenho, e nós também temos hoje em dia, né, os filmes live action também da Turma da Mônica, também é um ótimo exemplo de narrativa transmídia, que eu acho que a maioria das crianças, né, cresceram assistindo ou lendo os gibis da Turma da Mônica, então também é muito presente, e é uma narrativa transmídia que a gente sempre está tendo contato, né, tanto filmes da Marvel como a Turma da Mônica, esses dois que eu acabei exemplificando, que a gente, às vezes, né, tinha contato com essas narrativas transmídias diferentes, né, e não tinha reparado, tá? Exemplifiquei mais esses dois, que eu acho que é mais próximo, mas a gente encontra também em outros contextos, tá? O importante é que haja uma narrativa e que, em essência, ela seja mantida quando for realizar a transposição entre as mídias. Então, acho que o foco principal das narrativas transmídias é, como eu expliquei, né, ampliar, fazer um universo todo se expandir e, ao mesmo tempo, ser específico em algum ponto da história, em algum personagem específico, mas a narrativa ela não pode perder a sua essência. Então, a gente tem que estar vendo, por exemplo, quando a gente vê uma animação né, da Turma da Mônica, a gente sente aquela mesma essência de quando a gente lê uma história no gibi, ali no quadrinho é a mesma essência, tem todos aqueles detalhes que são muito característicos, né? Então, por mais que é uma mídia diferente, ela também faz total sentido pra gente. Então, não pode perder a essência e tem que ter o mesmo contexto, mesmo sendo em uma mídia diferente, tá? Então, basicamente, isso é narrativa transmídia. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado também, tá? Agora eu vou passar para as nossas perguntinhas. Como sempre, né, eu falo para vocês, eu gosto de trazer as perguntinhas para ajudar a fixar nos conhecimentos, saber o que errou, saber o que acertou. Se errou alguma coisa, ficou com dúvida, volta no vídeo, revê aquele pedaço ou procura na internet também, que às vezes a explicação de uma outra pessoa vai fazer mais sentido para vocês, tá? Então, nossa perguntinha número 1 narrativas transmídias e adaptação são a mesma coisa. Essa tá fácil, então não vou dar nem tempo para pensar. Então, já passando para a nossa resposta correta, obviamente é falso, tá? Essa afirmativa está errada, é falso. Então, narrativas transmídia é uma coisa e a adaptação é outra, tá? Elas são bem parecidas, né? Tem características semelhantes, mas a adaptação é mais focada em livros para filmes e as narrativas transmídias, foi como eu falei, elas continuam com a mesma essência e ela tenta explorar muito mais amplo, por exemplo, um personagem, uma determinada questão, lugar, história específica, tá? Então a gente muda de mídia e exemplifica um pouco mais a história de um personagem, por exemplo, ou os exemplos que eu trouxe da Marvel, acho que ficou bem explicado, tá? Então espero que ninguém tenha errado essa, porque essa estava fácil. Tá? Então, próxima perguntinha número 2. A narrativa transmídia no cinema vai além da fílmica, ela recorre a vários meios para contar uma mesma história que pode começar em um filme, passar por uma série e terminar nos quadrinhos. Então, complete o espaço. Opção A, adaptação. Opção B, associação. Ou opção C, ajuda. Essa também não está difícil, mas se você precisar, você faz um pause, lê, vê qual que encaixa melhor e aí o que fizer sentido, você assinala. O que eu sempre gosto de falar para vocês também, deixa um papelzinho do lado e vai assinalando para ver o que você realmente acertou, o que você realmente errou, tá?
Então, passando para a nossa respostinha, a opção correta é a opção A adaptação. A narrativa transmídia no cinema vai além da adaptação fílmica, né? Que foi o que eu tinha comentado. Elas são parecidas, mas são diferentes. Ela recorre a vários meios para contar uma mesma história que pode começar em um filme, passar por uma série ou terminar nos quadrinhos, tá? Então, exemplifiquei, mas não necessariamente que seja nessa ordem, pode ser em qualquer ordem, né? Então, começa contando um quadrinho, depois tem a elaboração de um filme, e depois tem uma série específica sobre um personagem que era super interessante dentro do filme, dentro dos quadrinhos, tá? Perguntinha número 3. No passado, filmes com mais de 3 horas de duração, como é o caso da trilogia O Poderoso Chefão, eram considerados obra de fôlego. Hoje isso não muda, as pessoas continuam sem paciência. Então essa questão que eu falei é verdadeira ou é falsa? Também já vou passar, né? Não tem tanto segredo. É falso. Então, hoje em dia as pessoas não são tão pacientes, mas elas se pegam, por exemplo, assistindo séries que tem 10 episódios de 1 hora, né? Então, isso totaliza 10 horas de duração, né? Se fosse um filme, seria muito tempo. Mas a gente gosta de assistir essas séries exatamente por isso, porque exemplifica muito mais, conta muito mais a história de um personagem, a gente consegue se aprofundar ali no enredo e saber muito mais, porque como eu falei, a gente acaba até se apegando a personagens, por mais que a gente sabe que é fictício, se ele vem a morrer, né, ali no enredo dentro da história da série, a gente fica super triste, fica, putz, não vou ver mais fulano porque morreu, por exemplo, mas o ator tá vivo, né, é só a série que a gente fica extremamente apegado. Então, antigamente, né, os filmes, por exemplo, com 3 horas de duração, até hoje, se a gente vê um filme, a gente acha que é bastante 3 horas, mas a gente encara, e principalmente as séries, né, pelo fato, como eu comentei, delas serem fracionadas, a galera assiste, eu dei aqui um exemplo, 10 episódios de 1 hora, é pouco, que a gente sabe que tem, às vezes, em uma temporada tem 20, 25 episódios de 45 minutos, mais ou menos. Isso também dá bastante tempo. Mesmo assim, a gente encara assistir, às vezes, se a gente gosta, a gente assiste de novo 2 ou 3, 4 vezes, dependendo, né, do quanto a gente gosta daquela série, por exemplo. Então, a gente sabe que, por exemplo, né, como eu citei, uma temporada que tenha 10 episódios de 1 hora, são 10 horas. Então, com certeza, vai ter muito mais conteúdo pra gente absorver, muito mais história pra gente ver e se aprofundar do que 3 horas de filme, tá? E foi como eu falei, antigamente isso era bem cansativo, hoje em dia pra gente já é um pouquinho mais normal. Perguntinha número 4. Em narrativas transmídias, o mais difícil não é pensar o que vai acontecer e em que meio artístico, mas certificar-se de que haja uma estética entre as partes. Então, complete o espaço. Aí dá uma lida, se precisar, dá um pause e ver qual dessas opções fica melhor encaixada ali no espaço, tá? Então, opção A, associação, opção B, beleza, ou opção C, coerência. Vou dar um tempinho, na verdade, se vocês quiserem, vocês pausam, né? Mas eu já vou para a resposta, e a resposta certa é a opção C, coerência. Então, em narrativas transmídia, o mais difícil não é pensar o que vai acontecer e em qual meio artístico, mas certificar-se de que haja uma coerência estética entre as partes, né? Eu coloquei até ali umas palavras que talvez fossem um pouquinho mais confuso, mas a gente tem que prezar pela coerência de um todo. Então, muitas vezes não é difícil pensar o que vai acontecer na história, o que vai ter na história, ou qual vai ser o meio artístico, se vai ser quadrinho, se vai ser filme, se vai ser uma série, mas sim na coerência para interligar essas histórias e para que não haja furos, né? A gente falou um pouquinho disso, sobre os furos, por mais que a galera é bem tolerante a isso, a gente sabe que quanto menos furos, né, quanto menos erros, aquela produção vai ficar com muita mais qualidade, vai ficar muito mais interessante, as pessoas vão ficar muito mais atraídas pelaquela história, tá? Mesmo que grandes audiências sejam relativamente tolerantes com furos no enredo, a ausência deles quase sempre é o que diferencia um bom filme de uma obra memorável. Então, também acabei dando spoiler na pergunta anterior, então acho que não está difícil, então eu já vou passando para a resposta. A resposta correta é verdadeira, tá?
Então, é exatamente isso que eu falei, né? A galera é um pouco tolerante a furos, mas é isso que vai diferenciar um bom trabalho, né, de um filme que é simplesmente bom a um filme maravilhoso, um filme incrível. Então, quando a gente vê que tem essa coerência, né, tem a essência da história, é coerente, mesmo sendo em mídias diferentes, né? Que passou pelo quadrinho, foi para filme, virou série, tem animação, né? A gente consegue ver que é bem amplo, é bem extenso e precisa ter coesão entre as partes, porque quem assiste presta muita atenção nisso, faz total diferença, tá? Então isso também é muito interessante, é um ponto para realmente se prestar bastante atenção, tá? E perguntinha número 6, a nossa última perguntinha. Qual a função das cenas pós-crédito? Então, a gente também falou, foquei ali mais no final da aula, então prestem atenção e tentem não errar. Vamos lá. Opção A, segurar as pessoas na sala de cinema por mais tempo. Opção B, vender algum produto relacionado com o filme. Ou opção C, apresentar a próxima obra ou interligar a história que acabara de ser exibida na saga como um todo. Então, essa também não tá difícil, mas se precisar dar um pause para ler, leia, mas eu já vou indo para a resposta correta, que é a opção C, apresentar a próxima obra ou interligar a história que acabara de ser exibida na saga como um todo. Então, né, a função da cena pós-crédito, até coloquei ali, realmente as pessoas acabam ficando mais tempo, né, na sala de cinema, mas não é essa a função. E pode ser que tenha, às vezes, algum produto relacionado no final, no pós-crédito, mas também a função principal da cena pós-crédito não é essa, e é sim interligar uma história com a outra, ou falar de alguma coisa que faça sentido e interligue, deixe tudo mais coeso, principalmente quando o universo se passa nessas narrativas transmídias, né? Então, a Marvel mesmo, a gente sempre pode esperar pós-créditos que sempre tem alguma coisa interligando, ou relacionado ao filme que vai fazer sentido. Então, ali já se tornou extremamente necessário e a gente vê em outros filmes também, não somente os filmes da Marvel, né? Então a gente encontra a cena pós-crédito, que geralmente interliga uma obra a outra, vai falar de algum outro lançamento, ou explica e faz alguma localização de alguma história específica, tá? Então, cenas pós-crédito também faz muito sentido dentro do enredo que a gente conversou, tá? Galera, foi isso, foram todas as perguntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham acertado e principalmente entendido sobre as narrativas transmídias. Tentei explicar e exemplificar para ficar bem bacana para vocês, então eu espero que vocês tenham gostado. E aí, como eu sempre falo no finalzinho das nossas aulas, né? Se ficou alguma dúvida, acabou não entendendo exatamente alguma coisa, volta naquela parte específica da aula, assiste de novo, ou pesquisa no Google ou também o YouTube, que eu sempre falo para vocês que é uma ferramenta maravilhosa de pesquisa, para entretenimento, para várias coisas, né? O YouTube é uma super ferramenta para nós, uma super plataforma, mas também serve para ver, às vezes, uma explicação de algum outro professor falando sobre as narrativas transmídias, né? Alguma dúvida que ficou, ele consiga sanar ou consiga explicar de uma maneira diferente que vocês consigam entender. Mas eu acho que eu passei tudo bem claro, acho que ficou bem explicadinho, por isso que eu gosto também de trazer as perguntas, que se você errou alguma perguntinha ou outra, volta no meu conteúdo ou conteúdo de algum outro professor que fale sobre o tema, e aí você consegue sanar a dúvida, mas também as perguntinhas que eu trago não são difíceis, principalmente para também afixar, né, falar de alguns pontos específicos da aula, que aí eu sempre trago a resposta e tento dar uma exemplificada, tento dar uma explicada para vocês fixarem e entenderem um pouquinho melhor o que eu comentei, né, e afixar mesmo os conhecimentos. Então, por isso que eu trago, eu acho interessante, eu espero que vocês realmente gostem, espero que vocês sempre acertem. As perguntinhas que eu tento fazer também não tão difícil, né? Ali só para talvez causar uma confusãozinha, mas que vocês consigam acertar e que eu consiga exemplificar. E muitas vezes, se eu expliquei durante a aula e vocês acabaram não entendendo, vocês conseguem entender melhor, às vezes, nessa explicaçãozinha aqui no final, tá? Galera, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau!